Estamos de volta com o programa Meio de Campo, fazendo uma viagem no tempo na história da Votuporanguense, Associação Atlética Votuporanguense, que tem muita gente assim com saudade, né? Esse assunto esse bate-papo que a gente está tendo aqui, com os dois convidados bastante especiais, João Carlos Ferreira, jornalista, e o repórter esportivo Cláudio Craveiro. Vou fazer uma pergunta para vocês que eu tenho certeza que vai ser bem difícil de ser respondida. Se a Votuporanguense criasse um memorial contando a sua história, quais os nomes, quais personagens que seriam essenciais nesse memorial da Votuporanguense? Claudião. Olha, como jogador, para mim, ele reside em Votuporanga ainda, veio do 15 de Piracicaba, trazido pelo saudoso Frei Arnaldo. É um patrimônio nosso. É um patrimônio. O melhor jogador que passou pela Votuporanguense, ele reside hoje lá no Estádio Municipal Plínio Marim. Francisco Santana, Fifi, esse para mim é o melhor jogador. Jogou com o Tele Santana, com o Evaldo, com o Escurinho no Fluminense. Para mim, eu tiro o chapéu para o Fifi, o melhor jogador. Não sei se o João Carlos vai concordar comigo, mas Fifi para mim é o rei. O Fifi, além do seu futebol, arte, o Fifi em campo era um artista. Além disso, ele adotou o Votuporanga, que ele é um craque que ele poderia ter saído daqui e jogado em qualquer outra grande equipe, mas ele resolveu ficar em Votuporanga. E na época se acertava salário com uma facilidade enorme com o Fifi, que o Fifi não queria ir embora. E tanto isso que ele está até hoje em Votuporanga, adotou como sua cidade, fica o tempo todo aqui, tem a sua hortinha lá no estádio Plínio Marim, e até um dos cuidados que os amigos do Fifi, são muitos amigos, cobram, é que no novo estádio tem uma casa para o Fifi. Desde hoje se fala isso. E é com muito orgulho. Agora, se tivesse que construir uma estátua na frente do estádio, eu faria do Raimundo. Eu acho que o Raimundo salvou a Votuporanguense, foi um goleiro histórico. Aliás, ele jogava aqui até o fim do campeonato, que terminava normalmente em julho, agosto, e depois ia salvar o América em Rio Preto, que estava caindo. E o Marília também. Mas ele ia com muito mais frequência para Rio Preto, pegava todas as bolas que se chutava contra o América, salvava o América daquele ano e voltava para Votuporanga no ano seguinte. Um dos grandes goleiros que... Bom, a Votuporanguense, né, João, teve grandes goleiros, Cesário, Expedito, você falou Raimundo, o França campeão, subiu com o time. Em 79. Valor que subiu com o time. Você vê, só fera, João Carlos. Você está esquecendo um dos grandes goleiros. Quando ele chegou aqui, tinha 5 goleiros. Tinha o Bidon, tinha o Durval, não vou lembrar o nome dos 5, mas tinha 5 goleiros e colocou os 5 na reserva, chama Totó. Luiz Antônio. Daqui ele foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte e encerrou a carreira por lá. Jogou no América também, no Marília. E é de Neves Paulista. Hoje ele reside em Estrela do Oeste, ou Fernandópolis. Totó, Luiz Antônio. Grande goleiro, hein? Grande goleiro. Então tivemos aí... Votuporanga sempre foi um celeiro de grande goleiro. Hoje temos o Cairo, que é um grande goleiro também, muito grande goleiro. Quer dizer, desses nomes que eu cito muito o Raimundo, porque foi numa época que se empurrava o goleiro e o árbitro não marcava falta, era muito difícil jogar. Mas tinha um árbitro que marcava, hein? Gostava da Votuporanguense, Albino Zanferrari, hein? Albino Zanferrari. Mas não perdia de jeito nenhum com esse homem, hein? Era dos nossos, então. Rapaz, era Albino Zanferrari. Tive a camisa da Votuporanguense por baixo. Era amigo do Roberto Maranhão. Você lembra de uma passagem que ele fez o cara bater? Você vai contar essa. Bateu 3 vezes o pênalti. O cara não fazia o gol. Conta aí, João. Cobrou o primeiro. O goleiro pegou. Cobrou o segundo. Pra fora. Aí no terceiro, o Albino Zanferrari falou, troca o cobrador de pênalti. Troca esse cobrador de pênalti que eu não aguento mais voltar atrás. Contra o Oswaldo Cruz esse jogo. Eu tenho certeza que se pegar a vida de vocês, assim, se mistura bastante com a Votuporanguense. Algumas jogadas permanecem na memória da gente por todo esse tempo. Eu vou recordar de uma delas. Eu não lembro o jogo, mas eu lembro do lance. Foi com o Fifi. Quando ele desceu na direita... Pisou na bola e o Lelo bateu. Pisou na bola.
Pisou na bola e continuou correndo, e os zagueiros tudo correndo com ele. Nossa. E o Lelo pegou a bola parada na cara do... No bico da área. Eu não me lembro com jogo que foi aquele, Craveiro. Não foi na estreia dele contra o 15 de Piracicaba, no amistoso? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se foi contra o 15. Eu sei que esse cara, o Lelo, fez um baita gol, todo mundo pra cima. Lembrou o Denilson contra a Turquia, num lance, vocês lembram? Teve uns 4 negros assim pra cima do Denilson, ali, e o Fifi só pisou na bola e o cara... Você vê como jogava o negão, a inteligência do Fifi, né? Com tanta história, como é que vocês viveram também o fim do futebol em Votuporanga? Aquela fase que acabou a Votuporanguense. Olha, muito triste, eu acho que faltou, eu não nego... Apoio financeiro, né, João? Apoio da administração pública na época. Era o Haroldo Pousa Paz e o Márcio, né? Não, a hora que encerrou, esse time estava... Eu não me recordo o presidente, mas tinha a Citaço aí, ele então, era... Tinha o Márcio Ferro e o Márcio Pão. O Márcio Ferro por causa da Citaço. Foi. E o Márcio Pão por causa de ele era proprietário da padaria. E o seu Valdir Petenucci, que é o secretário hoje na prefeitura, ele era o presidente do Conselho Deliberativo. E andou sobrando para ele também. Me parece que ele responde até hoje sobre dívidas passadas da Votuporanguense. Foi nos anos 90. Infelizmente o futebol estava em baixa, público torcedor que sempre compareceu em massa aqui em Votuporanga. Nesses anos que nós estamos contando aqui, 70, 80, quando o time estava em baixa, a média era 4 mil torcedores no estádio. Vejo tanto que desapareceu o público. Mas foi um fato realmente marcante. Foi triste mesmo? Muito triste. E aí o time desapareceu. Existia também correndo aí ações trabalhistas, que me parece que se desenrola, se não caducou, desenrola até hoje, e por isso que não pode nem sequer usar um nome hoje de Associação Atlética Votuporanguense. É isso? Exato. Ô João Carlos, eu disse aí, Josiano, a respeito, o melhor time foi da Votuporanguense em 1967. Mas quero lembrar também que em 1982 nós tivemos um time presidido pelo Carlos Márcio, perdemos a partida em Jaú à meia-noite na prorrogação, onde o Vidotti chutou a mão do Ordalino, o Valor não pôde jogar e tal. Um excelente time em 1982, após 15 anos. E depois, com o Veronese em 1987, um baita time também. Então, eu não estou só elogiando 67, estou elogiando 82, 67, aquele baita time com Valor, Edson Oliveira, Odon, Edson Pereira, Serginho pedalada pela esquerda. Tínhamos aí um ataque maravilhoso, Mário Celso, Beto o Toro Rocha. Sentado, Beto Rocha. Também tínhamos aí, na época, o Sinésio ponta direita, camisa número 7. Um jogador que jogou muito pouco, ele estava machucado, mas quando ele entrava em campo, as poucas vezes que ele jogou, encantou, chamava-se Jair Brasília, ponta esquerda. O Delson, que eu esqueci também, lembra? O meio esquerdo. Gustavo. Está encerrando já. Deixa eu cortar um pouquinho, está encerrando. Não pode continuar, não? Já a gente continua. Encerrando Nós vamos o segundo até amanhã, bloco. né, João? Porque depois do intervalo eu quero saber duas histórias. A primeira, da entrevista do Claudião com o Pelé. E a segunda, eu quero que o João Carlos conta alguns dos apuros que ele já passou em estádio de fora. Passou comigo lá embaixo. Estádio de fora para levar o futebol pelo rádio. Né? Fiquei sabendo que teve caso de polícia aí. A gente volta já para o terceiro bloco.